Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais complexos e, infelizmente, mais persistentes da nossa realidade: a desigualdade no Brasil. É uma história cheia de altos e baixos, de avanços e retrocessos, e principalmente de estruturas que parecem quase imunes ao tempo. Essa frase é forte. Ela foi dita numa análise da década passada e, para mim, ela resume bem o ponto de partida da nossa conversa. Pensem nisso. A ideia de um país inteiro que, no fundo, foi projetado para que uma minoria muito pequena viva bem. E é aí que fica a grande questão, né? Será que essa máquina foi ajustada, foi reformada, ou ela continua funcionando do mesmo jeito? É isso que a gente vai investigar agora, olhando para os dados para entender o que mudou e, talvez mais importante, o que não mudou. Ok, vamos começar essa história por um momento de muito otimismo no Brasil. Um período em que realmente parecia que essa máquina da desigualdade estava finalmente sendo reconfigurada para incluir mais gente. 42 milhões. É um número gigantesco, um verdadeiro exército de pessoas que viram a vida melhorar. Isso impulsionou o consumo, claro, mas, mais do que isso, impulsionou a esperança. A sensação era de que o país estava no meio de uma transformação social de verdade, uma que não teria volta. Só que o tempo mostrou que a base desse progresso era, digamos, um pouco instável. Boa parte dessa ascensão veio de crédito fácil e de empregos que não exigiam tanta qualificação, sabe? E esses são justamente os primeiros a sumir numa crise. Então, quando a recessão bateu forte a partir de 2015 e depois com a pandemia, muitos desses ganhos foram por água abaixo. A nova classe média descobriu da pior forma que o chão debaixo dos pés era bem mais frágil do que parecia. E é isso que nos traz ao centro do problema. Porque por trás das ondas da economia de sobe e desce, existem algumas divisões muito profundas na sociedade brasileira que, francamente, quase não se mexeram. Vamos pegar a educação. Por exemplo, sim, a taxa geral de analfabetismo caiu. E isso é uma notícia excelente, sem dúvida. Agora, o pulo do gato está nos detalhes. Quando a gente separa os dados por cor, a desigualdade racial continua ali, escancarada. A taxa para pessoas pretas e pardas ainda é mais do que o dobro da taxa para pessoas brancas. Ou seja, a estrutura se mantém. E se a gente olha para a população mais velha, aí o peso da história fica ainda mais nítido. A diferença é gritante. Entre os idosos, quase 1 em cada 4 pretos e pardos é analfabeto. Isso é um retrato do passado de exclusão que continua cobrando seu preço até hoje. Agora, vamos falar de dinheiro. A concentração de riqueza no Brasil é simplesmente absurda. Pensem assim, os 10% mais ricos do país são donos de mais ou menos 70% de tudo. Todo o resto, os outros 90% da população, dividem os 30% que sobram. É uma pirâmide com um topo muito, muito fino e uma base gigantesca, e isso não muda. E, claro, essa concentração de riqueza não é só um número num gráfico. Ela tem consequências bem reais e muitas vezes brutais no dia a dia, especialmente quando a gente começa a falar de violência. A taxa de homicídios no Brasil ela é cronicamente alta. Fica muito acima da média do resto do mundo. Em 2022, a gente teve 21,7 mortes a cada 100 mil pessoas. É um patamar que, infelizmente, não muda de forma estrutural há muito tempo. E o mais trágico é que essa violência não é aleatória. Ela tem um rosto, tem um endereço, tem uma cor. Ano após ano, o perfil se repete. São homens, jovens, negros, com pouca escolaridade e que vivem nas periferias das grandes cidades. É a face mais cruel da desigualdade. Essa seletividade aparece também quando a gente olha para quem está na prisão. Em uma década, a população carcerária explodiu, saltou de 500.000 para mais de 800 mil pessoas. E o perfil de quem está sendo preso? Exatamente o mesmo: jovem, negro e pobre. Tudo isso nos traz para o momento atual. E aqui a gente se depara com um paradoxo interessante. Temos alguns sinais recentes de melhora, só que eles batem de frente com essa realidade estrutural que a gente acabou de ver. É como se tivéssemos duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. De um lado, os dados mais recentes mostram um certo otimismo. A desigualdade de renda, medida por aquele famoso índice de Gini, está no menor nível desde 2012. A pobreza também caiu. Ótimo! Mas, do outro lado, a história de longo prazo é menos animadora. O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, e a fatia da renda que fica com os 10% mais ricos hoje é maior do que era uma década atrás. Então, o que a gente faz com esses dados que parecem contraditórios?
Será que estamos finalmente vendo os primeiros sinais de uma quebra real nessa estrutura de desigualdade? Ou será que isso é só uma melhora passageira, mais uma pequena oscilação num ciclo que sempre volta para o mesmo lugar? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, vai definir o futuro do Brasil.